Olá, pessoal. Boa noite, boa noite, boa noite. Deixa eu ir mandando aqui o convite enquanto as pessoas vão entrando. Pronto, já mandei para algumas pessoas. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live. Essa live de hoje será uma live de outro nível. Vai ser uma live que nós vamos ter um encontro com uma fisioterapeuta diferenciada. Uma fisioterapeuta paliativista que usa formas lúdicas de atender idosos. Então, olha isso, gente. Olha o nosso nível que nós chegamos para passar informações para vocês. Então, sejam bem-vindas. Gi, boa noite, seja bem-vinda. Deixa eu colocar meu óculos, gente, que eu sou meio... Lucas Rodrigo Figueiredo, seja bem-vindo. Mari Farma, Tânia Marim, seja bem-vinda, boa noite. Quem mais? Lucas, Gisele, Yasmin, Margarete, Yasmin Gonçalves. Eu vou colocar aqui até o tema da live para fixar. Deixa eu fixar aqui. Vamos lá, vamos convidando, gente, todo mundo. Vamos chamar, tá? Pessoas que vocês conhecem, que trabalham com idoso, para essa live hoje, porque será uma live de suma importância para todos. Todas as pessoas que convivem com idosos, é importante essa live de hoje. Porque tudo que a gente aprende, né, de novidades, é importante. Gente, deixa eu achar aqui o banner. Vamos lá. Pronto. Fixado. Vamos lá, vamos ver se a minha convidada já está aqui. Só um minutinho, tá, gente? Tô mandando aqui para mais pessoas. Porque eu quero todo mundo nessa live hoje. Pronto. Boa noite, boa noite. Quem está chegando mais? Bora ver. Mas, gente, ó, clica aqui nesse aviãozinho para o Instagram entender que é um assunto importante entregar para mais pessoas.
clica no coraçãozinho, coloca no grupo da família, do primo, da prima. Olha só, minha irmã tá aqui, falou que não ia conseguir, mas tá aqui. Boa noite, querida. Dora tá aqui, Dora Tamartini. Patrícia Linhares, boa noite. Marli da Silva, boa noite. Avancine, boa noite. Doutor Marco Baran, um excelente geriatra, gente. Ó, quando for levar o seu idoso no médico especialista em geriatria, um geriatra, busquem aí, você que mora em Santa Catarina, né? Do Dr. Marco Baran, é excelente. Tem uma live nossa aqui no feed e no YouTube também. Nós vamos fazer outra. Ateliê d'Arte, boa noite. Oliveira Tilene, boa noite. Todo mundo, gente. Tânia Marinha, seja bem-vinda, boa noite. Boa noite a todos. Cadê minha convidada? Rossana já está aqui. Eu já vou convidar. Vamos convidá-lo para estar conosco. E preparem-se, tá? Porque vai ser uma live de... Mas também vocês vendo é o que importa. Gente, vocês estão me ouvindo direitinho? Que deu aqui? Foi. É só virar. Tenta virar aí. Pelo menos eu acho que você vai aparecer. Sim, peraí. Deixa eu arrumar aqui. Fiz alguma coisa de errado. Ah, sim. Como é que vai aparecer? Agora sim. Aí, olha só! Nós estamos nos vendo, que às vezes o Instagram não permite isso, mas hoje ele permitiu. Que bom que deu certo. Boa noite, Rossana. Tudo bem? Tá ouvindo? Peraí que eu não tô ouvindo. Deixa eu ver. Veja aí, aumenta o som. Pessoal, vocês estão... Hã? Não tô escutando. Não tá ouvindo? Deixa eu ver aqui uma coisa. Agora, tá... Aqui. Vê. Eu? Tá ouvindo agora? Muito baixo. Muito baixo. Pessoal, como é que tá meu som para vocês? Por favor, dá aí um feedback. Você desconectou o fonezinho? É que esses Bluetooth são bem complicados, hein? Desconecta o Bluetooth e fica ouvindo só no fone do telefone, para ver se melhora. Deixa eu ver uma coisa. Mas no vácuo, no telefone em live, né? Esses problemas. Menina. As pessoas estão ouvindo bem, tá? Minha voz. Então, veja aí se você desconecta o seu fone de ouvido e fica ouvindo só no... Travou o dela. Vamos ver se volta. Muito baixo. Meu Deus, peraí. Não melhorou? Não. Veja aí. Não. Menina, muito baixo. Você desconectou o seu fone de ouvido do Bluetooth? Não. Desconecta. Peraí. Porque as pessoas estão ouvindo direitinho, tá? Tá, peraí. E estão ouvindo nós duas. Tá, deixa eu desconectar aqui. Peraí. Desconecta ele, pra você ver como melhora. Desconecta o Bluetooth. Vai que dê certo. Peraí. Vou brigar aqui no telefone. Peraí que eu vou brigar com o telefone agora. Peraí. Tirei do fone. Vamos ver. Oi? Tá ouvindo melhor? Eu te ouço super baixo. Oi? Eu te escuto super baixo. Agora sou eu que não tô te ouvindo bem. Pois é. Super baixo. Muito estranho. Deixa eu ver. Sai e entra novamente. Tá? Sair entrar, né? E entra novamente. Tá, peraí. Pra ver se melhora. Gente, faz parte, tá? Faz parte, mas vai dar certo. Vamos confiar. E bora lá. Vamos, continue aí compartilhando. SFS, seja bem-vinda. Dude, seja bem-vindo. Todas as pessoas. Santos, Cristi... Ai, prima, minha prima, seja bem-vinda. Rosana Flor, seja bem-vinda. Boa noite, boa noite. Boa noite a todos, gente.
Vamos esperar a Rosana entrar aqui novamente. Ela já entrou. Vamos chamar. Tá aparecendo ainda. Aceitar. Entrar ao vivo. Vamos ver. Aqui. Deu? Agora você não está aparecendo. Você está me vendo? Eu tô. Gente, vocês estão vendo nós duas? Se vocês estão vendo nós duas, tá tudo certo. Porque quando eu baixar no feed, aparece normal. Respondam aí, vocês estão vendo nós duas? Se sim, vamos dar continuidade, tá? Porque a gente não tá se vendo. Você não tá me vendo também? Tô sim. Tá, né? Tô. Certo. Ó, a Alba colocou que tá vendo. Quem mais? Tá aparecendo nós duas para vocês. Alba, como que tá a minha cabeça? Tá cortando? Porque como eu não tenho noção da divisão de tela, às vezes fica cortando. Tá bom assim? Podemos dar continuidade. O som tá bom para vocês. Todo mundo tá ouvindo. A imagem tá boa. É isso que importa. O que importa é o que vocês vão ver. Tá bom? Respondam aí. Então, todo mundo vendo. Perfeito. Pronto, eu tô até acompanhando aqui no. Olha só, do computador tá dando certinho. Então tá. Ah, que bom. Então bora. Então vamos lá, gente. Vamos continuar aqui nossa live. Rosana, minha querida, seja muito bem-vinda. É um prazer receber você aqui na minha página. É um prazer ter você aqui comigo. E olha só, gente, essa live de hoje é diferenciada. Nessa live de hoje, vocês vão simplesmente ouvir uma profissional que tem assim um olhar diferenciado na hora de atender os idosos, um olhar lúdico. E eu amo essa coisa da ludicidade, porque se torna mais leve. É o que eu sempre falo, cuidar de idoso precisa ser leve. E Rosana, que prazer que você aceitou. Ai. Eu entrei em contato com a Rosana a partir de um comentário que ela fez num post meu, e eu achei interessante, a página dela tá maravilhosa, linda. Então eu quero que você se apresente para as pessoas que estão aqui nos assistindo. Conte um pouco como que começou, quem é você, aonde você mora, por que você se interessou por idosos. Fala aqui para nós. Então tá, né? Eu que agradeço, né, Silvia, pelo convite, né? Eu não sou uma pessoa muito de lives, né? Eu tenho um pouco de vergonha. Mas, né, a gente gosta de desafios também. Então, eu me chamo Rosana, né? Sou fisioterapeuta já faz 5 anos. 5 anos, né? Então, sou formada há 5 anos. E eu optei pela essa área do idoso. Perdão, voltando atrás, eu moro em Capão da Canoa, litoral do Rio Grande do Sul, né? Então, uma cidade do interior, que vem da capital para cá. E me formei em físio, né? E o porquê que eu escolhi, né, a área de idoso para atuar. Além de por gostar, né, do idoso em si, porque o idoso ele te ensina muito, né? Então tá sempre aprendendo, eles são uma fonte de riqueza enorme. E no decorrer da faculdade, quando eu me formei na faculdade, no estágio mesmo, eu comecei a ir para esse nicho, porque eu via que era mais fácil o idoso responder a alguns comandos, ele entender a necessidade de fazer um exercício, né? Então eu comecei a ir por essa verte que a gente fala, né? Que eu via que era fácil lidar com ele, né? Então, como eu respeito muito, né? E hoje em dia não tenho mais pai, mãe, avó, então aquele acolhimento veio de uma forma diferente, né? E eu, como tenho uma formação em palhaço, né, Silvio?
né, desde a faculdade também, e há várias atualizações, e eu pensei que eu poderia unir o útil ao agradável, né? Unir a fisioterapia com ludicidade. E por que, né, que eu resolvi fazer isso? Porque fisioterapia é muito chato, muito chato. E eu achava que isso não ia dar certo, que ninguém quer fazer, né? O puxa o braço, né? Levanta, senta. E eu achava que eu poderia achar um outro formato mais engraçado, né? Para que eles conseguissem fazer o que eu, né? O que eu quero, né? Minha proposta, sem saber que estão fazendo fisioterapia, né? Quiser me perguntar, senão eu vou indo. Nossa, incrível mesmo. Você tem toda a razão. Olha, na verdade, Rossana, eu percebo uma coisa, que a fisioterapia hoje ela até que tá com uma visibilidade melhor, mas as pessoas só dão realmente importância à fisioterapia quando elas precisam. E eu digo isso porque eu vivenciei isso dentro da minha casa. O meu esposo, em 2016, ele sofreu um acidente de carro, teve fratura na tíbula e na fíbula, ficou um ano sem conseguir se recuperando, né? E aí, quando iniciou o processo de fisioterapia, ele falou: eu não acreditaria que eu ia voltar ao normal novamente. Eu disse, tá, desculpa, percebe como a fisioterapia é importante? Então, só quando você está ali a precisar desses serviços, desses exercícios, da fisioterapia, que você de fato percebe a importância e o valor que é. E vamos combinar, gente, a fisioterapia é chato mesmo. Todos os dias, repetições, a mesma coisa, mesmo a gente sabendo que vai melhorar, que é para o nosso bem e que precisamos, porque eu também tenho hérnia. De vez em quando eu preciso aí estar pedindo socorro à fisioterapia. Mas a forma como você aborda, eu assim fiquei apaixonada mesmo. Eu já tinha visto muitos, por exemplo, médicos, né, que fazem esses serviços, enfermeiros, e, nossa, eu acho incrível. Principalmente eu tinha visto mais com crianças, e em hospital de câncer, para UTIs, enfim. Mas eu acredito que essa abordagem deveria estar em todos os espaços, porque hoje as pessoas são tão assim mais travadas, sabe? Que quando encontram uma forma mais lúdica, elas simplesmente se dão. E o idoso é assim mesmo, você tem toda a razão. O idoso ele é mais não, é mais ali parado, não quer nada. E quando começa essa forma mais leve, você ganha o coração dele, a confiança, e você consegue fazer aquilo que você se propõe. Não é verdade, Susana? Parabéns. É incrível o seu trabalho. Mas sabe que, como eu fazia na faculdade, a gente tinha um projeto de extensão que a gente visitava os hospitais com essa arte, né? Então, eu ia sempre, eu vejo eu ir, vamos para pediatria, tu visita as crianças. Eu dizia, não, eu visito os adultos. Eu gosto dos adultos, eu gosto dos velhos. Tá, mas por que isso? Eu disse, porque o velho sabe por que está no hospital. O adulto sabe por que está lá. A criança tem mais ou menos uma noção que não está em casa, mas o adulto sabe o porquê que está lá, né? Então ele sai totalmente da sua rotina, né? Então eu visitava sempre procurava pessoas muito mais velhas para que eu conseguisse transformar um pouco da vida delas, né? Porque como a paleoterapia ela é uma arte que ela é associada à ciência da saúde, né? Então a gente usa como é que se diz? De uma técnica bem humorada para que tu consiga atingir o paciente e fazer com que ele saia daquele foco da dor, ele mude para alegria, para terapia. Então, a gente sempre entrava, eu entrava nos quartos mexendo com o idoso, mexendo com o familiar, para que aquele ambiente ele ficasse mais alegre, mais vivo, né? Porque o hospital é uma coisa triste, né? E eu dizia assim, aqui não é um cemitério, aqui não é um funeral, aqui é um lugar de recuperação. Então, eu fazia todo mundo conversar dentro dos quartos, né? E aí eu apresentava cada um dos leitos dos familiares, fazia uma confusão e saía. E aí eu fui vendo que aquilo ali melhorava a autoestima, melhorava sinais vitais, melhorava o comportamento. E às vezes a pessoa me chamando, Rossana, aquele paciente lá não quer receber a medicação. Espera aí comigo que eu vou resolver. Então, eu sempre achava uma abordagem diferente, né? E aí eu continuei trabalhando nesse formato tudo, só que com o tempo a faculdade acabou, né? Os meus parceiros de palestroterapia se foram e eu fiquei só. E aí eu pensei, o que fazer, né? Como usar a técnica sem o nariz, né? E me respeitarem, né? Depois de quando tu tem uma graduação, fica muito mais fácil de te respeitarem.
Então eu achei que eu ia conseguir o respeito e eu consegui. Então, dos médicos, enfermeiros, então, depois eu comecei essa abordagem no hospital, de forma lúdica, foi onde eu comecei com tudo isso, sem o nariz, que eu vi que era possível fazer. Então, puxava o paciente para deambular, para ele dançar, eu escolhia a música que ele queria, a playlist do dia, e a gente saía pelos corredores dançando. Tem alguns vídeos rápidos que não pode, né? Mas tem alguns vídeos bem rápidos no Instagram e deles dançando. Então, todos os pacientes eles mudavam o padrão, né, de saúde e era fantástico. É bem isso mesmo, sabe? É, eu fiz uma especialização em paliativos, né? Explica para as pessoas, Rossana, paliativista. Por que a profissional paliativista para atender no paliativo? Porque muita gente que nós que somos cuidadores, nós sabemos que, graças a Deus, eu tenho um nível de formação mais elevado, eu estudei, eu tenho uma graduação, tenho uma pós-graduação e não paro de estudar nunca. Então, para mim, não é problema falar numa linguagem mais culta, mas eu gosto muito da abordagem que todos entendam. E muitas cuidadoras iniciam e não sabem, de fato, o que é paliativo, o que é a sua intervenção paliativista. É focada no quê? O que é que vocês primam, o que é que vocês defendem quando vocês dizem assim, não, eu estou na equipe do paliativo, por exemplo. Então, eu gostaria que você desse essa leve abordagem aí para as pessoas entenderem. Certo. Então, assim, o cuidados paliativos, né, as pessoas têm uma visão, quem não conhece da nossa área, acha que o cuidado paliativo é o fim. Acabou, é a morte. E não, cuidados paliativos nada mais é que tu dá uma qualidade de vida para aquele paciente que tem uma doença que ameaça a vida. Então, todo paciente que tem uma doença que ameaça a vida, ele entra para o grupo de paliativos. Por quê? Porque a gente vai fazer uma abordagem mais leve, a gente vai dar uma qualidade de vida para esse paciente, né? Então, as doenças, qual é a doença, Rosana? Câncer, Alzheimer, demência, pneumonia, toda aquela doença que ela entra para o paciente com que torne uma ameaça à vida, a gente entra com essa abordagem. Então, se torna muito mais leve. Então, a gente traz, se o paciente tem um diagnóstico mais pesado e irreversível, né? Então, se, por exemplo, já está com muitas metástases, né? Por exemplo, um CA avançado, o que a gente faz? A gente traz a qualidade dele, qualidade de vida, a gente consegue, não solucionar problemas, mas trazer para ele o que ele mais gosta, um bichinho, falar com um parente que há muito tempo não vê, sentir o sabor de uma comida que há muito tempo não come. Então, na verdade, são várias áreas dentro do cuidados paliativos, né? Na fisioterapia trabalha muito a parte respiratória, muito a parte motora, que ele consiga levantar da cama, que ele consiga se movimentar. Caso ele não consiga, vamos trabalhar a parte respiratória. Então, a gente vai abordando. Eu já sou um pouco metida, então eu vou em tudo que é área. Então eu já consigo, faço até parte de capelão se deixar eu fazer. Então eu vou indo e vou abordando, né? Se o que eu consigo fazer, se é para realizar um sonho, né? Quer ouvir uma música, até tem no meu Instagram uma história bem linda lá, depois se o pessoal quiser ver, sobre a Dona Rosa, uma paciente que tinha câncer, e eu realizei um desejo dela antes de ela falecer. Então a gente acaba indo por esse caminho, porque o Alzheimer é uma doença que ameaça a vida, né? E o paciente ele vai parando, né? Ele vai deixando de viver, ele vai parando, ele vai esquecendo, as memórias vão indo, né? Então eu comecei, se eu sou paliativa e era do hospital, e depois eu saí do hospital e fui para domicílio, e eu disse, eu vou focar nesses pacientes que precisam de mim. E são os pacientes que de repente eles ficam mais em casa, o familiar não sabe o que tem que fazer com ele, né? Como que até mesmo o cuidador vai fazer com que ele faça alguma coisa, né? Então eu fui estudando sobre a doença, entendendo o que eu podia fazer, qual era a emoção, né? O sentimento, o amor, são os últimos estágios, né? Um linguajar mais fácil, né? de poder falar aqui. Que ele vai, então aquela parte emocional é a última que vai, né? Então, uma das últimas, então, busca as memórias dele, né? Tenta reconectar ele com o mundo, né? Então, tu vai conseguir grandes efeitos, né? Fazer ele levantar, deambular,
Eu sempre busco, quando eu faço uma avaliação de um paciente que tem demência, que tem Alzheimer, eu pergunto para o familiar o que ele gostava de fazer, né? Se ele tinha pessoas que ele gostava, que tipo de abordagem eu posso... né? Então eu via exatamente o caminho que eu podia seguir. E aí eu seguia naquele caminho. Então, quando o paciente ele não quer fazer alguma coisa, né? Hoje até aconteceu uma situação que eu passei, eu não quero. E eu disse, então tá bom, já que a senhora não quer, vamos caminhar então, vamos ver o sol, né? E ela me olhou e disse, o que você acha? Eu preciso de uma companhia, tô meia dura para caminhar, minha colega cuidadora também estava. E vamos. Só que tem dias, né, que tu bem sabes, dias de sol que o paciente contribui, ele tá feliz, dias de nublado e chuva, nada. Então eu aproveitei aquele solzinho maravilhoso, consegui fazer ela deambular e ir para a rua e, lógico, cantando, buscando a música que ela gosta, e quando ela dizia, ai, vou sentar, quero parar, eu dizia, mas como é que é aquela música mesmo? E ela cantava, ela esquecia, ela continuava caminhando. Então eu faço essas conexões via música, via história, até que ele faça o que eu quero sem sentir. Então eu sempre uso abordagens de brincadeiras com todo o significado de movimento que precisa, né? Esse é o caminho que eu sigo. Exatamente, gente. Olha, ela falou exatamente aquilo como eu também faço. Então, quando uma profissional, uma autora muito boa para vocês seguirem e aprender sobre paliativo é a Ana Cláudia Quintana Arantes. Ela é excelente, eu gosto muito de tudo que ela fala, das palestras dela, assisto muito podcast com ela, porque, gente, paliativo não é sobre morrer. É sobre como chegar à finitude com qualidade, sem sofrimento, fazendo o que gosta. Então, é uma abordagem linda. Não tenham medo de atender paciente no paliativo, então apenas se doem e faça o seu melhor. E eu já tive um idoso que ele era bem turrão. E o que que acontece? Ele não gostava de se movimentar, só que eu usava do que eu tinha no espaço dele para ele se movimentar. Então, eu pegava um armário no qual eu organizava fralda, medicamento, luva, aí eu propositalmente tirava, espalhava, aí depois eu ficava, me ajuda, eu não alcanço colocar lá em cima. Aí ele ia pegando o pacote, colocava lá em cima, eu dizia, não, não é aí, é mais para baixo. Ele tirava novamente. E aí era uma forma que eu encontrei dele se movimentar. Elevar o braço, mexer assim, mexer para um lado, agachar para pegar o produto no chão. E aí nós vamos usando aquilo que nós temos nas mãos. Né? É Exato. como eu falei, sabe, Rossana? Eu falo sempre: cuidar de um idoso, principalmente com Alzheimer, e falo para minha irmã todo dia. Não é uma receita pronta e acabada, não tem. Cada dia é de um jeito. Todos os dias você vai usar técnicas diferentes. O que você usou ontem, hoje pode não dar certo. O que você usou pela manhã, agora pode não dar certo. Então, é nós entender qual é o momento e o que é que nós vamos abordar naquele momento. Vai acertar? Vai dar certo? Não sabemos, só se tentar. E essa abordagem que a Rossana usa, eu acredito que é a que mais funciona. Porque é no tempo dele, mas de forma lúdica, você vai movimentando ele, sem ele saber que ele está se movimentando, que está fazendo uma físio, para melhor deambular, para melhor fortalecer os membros, para melhor também a mente na conversa, na música, ele vai lembrando e vai passando o tempo. Então, é sobre isso. Eu sou, assim, a favor demais de usar essas técnicas, essas práticas, porque, deixa o idoso lá quietinho. Ele não quer. E muitas das vezes a gente precisa realmente, de fato, estimular. Ele precisa sair, caminhar, dar uma volta, ar livre, sol. E vamos usar isso a nosso favor, tá, gente? E é sobre isso. E a importância de muito de socializar com o idoso, né? Porque no fim a pessoa vai envelhecendo, né? E os familiares vão deixando ele de lado como se fosse um móvel velho, né? Sem Isso. utilidade, né? Ah, mas a avó já não se comunica mais comigo, não, mas se tu conversar com ela, ela vai voltar. Então, vai conseguir. Então, tu consegue botar se o idoso ele consegue deambular, se ele consegue sair de casa, leva ele para fazer compras. Leva ele para ter uma vida ativa, né? Leva ele para festas de aniversário. Ah, mas eu vou levar e vou chamar todas as amigas dela. Tá, mas só um pouquinho. Tu vai convidar todas as amigas dela, mas quanto tempo faz que ela não está com as amigas delas? Né? Ela não está junto com aquele grupo. Ela não vai lembrar daquelas pessoas. Então, tem que
tá sempre aquela convivência, né? Para que tu depois consiga reunir e implantar novas memórias, né? Porque a gente diz que a gente consegue, né? Implantar memórias. A gente acha, ah, mas o Alzheimer não vai mais ter memórias novas. Vai ter sim. Eu consegui, com pacientes minhas, implantar novas memórias. E eu disse, como é que eu vou conseguir isso? Porque eu levava ela para fazer coisas que ela gostava. E aí depois eu puxava para ver se estava certo. Perguntava, mas tu te lembra que a gente foi na beira da praia? E ela, claro, eu vi os cavalos, ela dizia. Então, eu consegui implantar uma memória nova que ela não tinha, sabe? Então eu fui aos poucos, né, buscando o que eu podia fazer para implantar novas memórias, né? Então, se daqui a pouco ela não reconhece mais os filhos, implante tuas memórias nela, de algumas coisas, né? Então, traz o aconchego, porque o Alzheimer, a gente sabe que ele, com o tempo, ele vai entrando em vários estágios, né? Você leu também, sabe, de vários estágios. E quando ele chega, a gente fala de ou paliativo em final de doença, ele já está um paciente retificado, né? Espástico, eu sempre digo assim, em formato de passarinho, porque ele vai se. E por mais que faça fisioterapia, é um processo, né? É Sobre um processo. é O um processo. cérebro já não tem mais comando, né? Então, assim, é um processo, né? A sarcopenia vem, né? A deglutição está indo, mas eles estão ali ainda. Eles estão ali ainda. Eu tenho uma paciente minha que hoje ela se comunica com os olhos. No começo ela balbuciava. Hoje ela não mais. É uma paciente que está comigo há 3 anos. Ela tem 69 anos. O aspecto dela é de uma senhora de 90 aspecto, assim. Mas eu digo para ela, então eu busquei com a filha as músicas que ela gostava. Então ela é carioca, gostava de músicas samba enredo. Eu coloco, quando eu chego no quarto, ela tá cabisbaixa, com a cabeça baixa, aquele olhar perdido. Eu chego, eu dou bom dia, eu abraço, eu converso, mesmo que ela não me responda. Eu abraço, acolho, converso, beijo ela. Vamos ouvir música. Aí eu boto música que ela gosta. O olho muda. Aí eu já começo a chamar ela pelo nome. Ela olha, ela sempre. É tudo os olhos. Então ela olha, eu sei que ela tá me acompanhando, eu chamo ela, fulana, né? Ela olha pro lado. Eu vou, levanto do quarto, me movimento para fazer a volta na cama, ela acompanha com os olhos. Então eu vou abrindo um dedo e eu vou olhando, porque como ela não fala mais, então ela franze. E então eu sei se está com dor, eu disse, tá, não vou mais forçar. Eu vou, às vezes vou aos pouquinhos até que ela não tenha mais dor. E por que que eu continuo com ela? Porque se eu paro, ela piora. Então eu estou dando uma qualidade para ela naquele estágio que ela está. Porque com certeza ela tem dor, mas ela não sabe falar. Então eu mobilizo algumas coisas ainda para que ela tenha esse movimento. E quando existe uma possibilidade, como aconteceu esses tempos, eu botei ela na cadeira de roda e eu resolvi que eu ia levá-la para a rua. E levei, para ela ver os passarinhos, ver o verde. Então, mesmo que ela não se comunicasse com mais ninguém, eu estava criando uma memória minha e dela, mesmo que ela não respondesse. Então, essa é a magia de cuidar de uma pessoa de Alzheimer. E sempre digo, é muito difícil o familiar, ele acaba adoecendo junto. Então, sempre é bom ter um cuidador, conversar. Eu não tenho, então procure uma assistência, vá a um psicólogo, tente amenizar, porque vai ser desafiador, vai ser muito, né? Tu ver aquela pessoa que tu ama se indo, né? Em vida. E é uma, eu digo assim, é uma magia. Quanto mais eu amo, mais vem paciente com demência e Alzheimer para mim. Então, eu acho que eu estou no caminho certo, né? No mundo certo e transformando eles em criança, né? Porque aqui dentro a gente tem uma criança. Até inclusive tem uma amiga minha, tá aqui, a Liana Pinto do Belo, uma amigona, uma neurocientista que me ajuda muito. E a gente se transforma em palhaços, né? Essa semana a gente trabalhou na Semana do Brincar. De repente a gente virou palhaço e foi mudar o ambiente da prefeitura da nossa cidade. Então, tudo é possível quando a gente faz a coisa com amor, né, Silvia? Com certeza, sabe? Eu me apaixonei pelo Alzheimer há 7 anos atrás, quando eu tive o primeiro contato. E desde lá eu estudo e só cuido de idosos com Alzheimer, porque é gratificante você conseguir fazer aquela pessoa que já esqueceu até como dar um sorriso, você retirar um sorriso da vida daquela pessoa. E é como você falou, sabe?
Eu ensino isso na especialização, que quando nós, cuidadoras, adentramos na casa das famílias para cuidar de um idoso com Alzheimer, a família está mais adoecida do que o idoso. Porque o idoso está desaparecendo, o idoso está se indo, está perdendo suas referências, perdendo suas memórias, e a família não aceita, a família não sabe cuidar, a família não quer de forma alguma que aqui, ali seja aquela realidade e que vai piorar. Então ela acaba ficando mentalmente adoecida, psicologicamente fragilizada, e nós somos uma ponte de ligação para trazer esse familiar para junto de nós, para que nós possamos formar uma rede para cuidar melhor desse idoso. Então, é importante nós entender do todo para a gente acolher essa família e preparando para a realidade, porque é progressivo, não vai melhorar. Não, amanhã ele não vai estar melhor. Então, muitas das vezes eu encontro sim essa dificuldade, principalmente nas cuidadoras, né? Como eu sou cuidadora, estamos falando aqui para todas as cuidadoras, seja familiar ou seja profissional, elas têm essa dificuldade, porque ela não entende que a família não aceita. Gente, que dói, tá roçando. Minha mãe tá com Alzheimer. Minha mãe teve o diagnóstico agora, tardiamente, e ela já tá na fase 2. E olha, dói. A minha irmã tá aqui, ela mandou um vídeo ontem, sabe assim, uma dor na alma que a lágrima escorre. Porque não é fácil você ver um ente querido seu fazendo coisas que ele jamais faria quando estava em sã consciência. Vendo o seu idoso, eu vejo hoje a minha mãe fazer tudo que eu ensinei até hoje para os familiares, para as cuidadoras, como agir, mas quando chega a nossa vez, sabe? Parece que a gente queria sair lá para o fim da fila para demorar mais. Então, assim, não é fácil. Lidar com idoso com Alzheimer é desafiador. Eu não romantizo, mas eu só falo assim, que quanto mais nós estudamos e aprendemos uns com os outros, se torna mais leve. Isso é fato. Não tem como fugir dessa realidade. Eu vou ver aqui, tem alguém que é da sua cidade, para os comentários vai subindo. Deixa logo aqui eu ver como foi aqui essa pessoa que falou. Minha prima, beijo. Gente, todo mundo que tá chegando, tá? Boa noite. Compartilha aí com mais gente. Eu vi que chegou aí a perto de 20, mas tá diminuindo. Vamos lá, tem muita gente aqui online, hein? Mas tem alguém aqui, deixa eu achar. Eu me chamo Eunice de Santa Fé do Sul, SP. Acabamos de pegar o diagnóstico de Alzheimer da minha mãe. Minha paixão. Ô, querida, dói, né? Deu AVC também e não anda mais. Estou aprendendo. Então, você está no lugar certo. Gisele é minha aluna, colocou. Os familiares não têm paciência para idosos que têm demência. Eu preciso concordar com vocês, Gi. Não tem mesmo, não tem paciência, não quer aceitar, não entende que ele não sabe o que ele está falando e acabam sendo rude, falando que já falou, e será se não sabe? E nós precisamos chegar para a família e chamar eles para uma conversa mesmo, dizer, ó, não é assim que você vai conseguir acalmar, não é dessa forma que você vai conseguir conduzir esse idoso que está ali adoecido nessa fase de demência. Deixa eu não sei se você viu aí alguém que era da sua cidade. Pois é, tem. Alguém colocou, você é maravilhosa, que agora também eu não estou encontrando mais. Deixa eu ver se A eu tenho. Rossana. Tem uma aqui. Deixa eu ver se a gente acha. Tem uma. Eu vi também uma coisa que passou. Não sei. Dude colocou, meninas, se puderem mandar um abraço pelo meu aniversário hoje, sou fã das duas, vocês são divertidas e carismáticas. Pois, Dude, parabéns para você, felicidade, que o Senhor Jesus abençoe a sua vida grandemente. Você está no lugar certo para aprender e para também, ó, ser carismática, assim como. Legal, que bacana, né? Que bacana. A gente espera a gente poder ajudar, assim, né? A todos, né, que tem essa dúvida de forma, de como abordar, de que forma. Então, se a gente usar o lúdico, né? Ah, mas eu sou cuidadora, eu sei que eu não posso fazer muita coisa, porque tudo que tu vai fazer além, vamos dizer assim, tá fazendo uso indevido da profissão. Então, tem coisas básicas, né, que dá para ser feito. O famoso senta e levanta. Senta e levanta é mobilidade. Bota para sentar e levantar, mas não quer levantar. Dona Fofonca, tá molhada essa cadeira, deixa eu limpar. Ela levanta. Daí tu falia, passa, limpou, ela senta. Aí daqui a pouco, como ela vai esquecer, tu vai de novo. Dona Fofonca, a senhora acredita que a perna tá quebrada essa cadeira? Dá pra senhora levantar de novo? Vai. E tu vai conseguindo fazer.
Então sempre, e por que assim que é mais fácil? Quando a gente faz um curso de palhaço, a gente aprende muito o improviso, é improvisar. Então tu vai criando, vai ficando mágico, tu vai achando acessórios na sala que nem tu achou do armário, lá baixar as fraldas, tu vai achando acessórios de como improvisar naquele momento. Porque o curso de palhaço, eu digo assim, todo mundo deveria fazer um curso de palhaço na vida. Porque tu aprende com o curso de palhaço a tu interagir com uma cadeira, né? Um ser humano, Verdade. né? Um extintor de incêndio, uma vassoura. E tu conversa como se tivesse alguém ali. Então, tu pode criar. Então, a gente acaba criando coisas ali, né? Então, eu acabo criando cenários e muitas coisas, né? Essa minha última paciente, que ela tem uma demência, ela tá com uma demência, ela tem 95 anos. Nem sei se a cuidadora ia tentar assistir hoje. Então, ela é uma paciente que agora ela sabe quem sou eu. Mas antes ela não sabia. Primeiro eu abordei dizendo, vizinha, quanto tempo que eu não lhe via? Não lhe vi mais na praia. Ela nem sabia que era, mas né, eu aproveitei do esquecimento. E aí a gente foi conquistando uma amizade. Então ela sabe quem sou eu, erra sempre o meu nome, mas eu consigo fazer coisas, né, com ela, fazer ela levantar, se ela não queria fazer, eu já joguei bolinha pela sala inteira dela, pela bancada, pelo armário, anda da de rodinha. Eu olhava o dona, eu não posso falar nome, né, nome é ruim. Então eu dizia, dona Fofonca, vamos fazer compras? Compras? Eu disse sim! Precisamos recolher as coisas que estão na tua sala? Vamos! E ela vinha, caminhava, e o que eu conseguia com que ela ficasse em ortostase? Em pé. Com o andador de rodinha, ela parava, ela pegava a bolinha e botava dentro da cesta que estava em cima do andador. Ela caminhava mais um pouco, segurava de um lado, pegava com a outra mão. E assim ela foi indo. Ela disse, eu quero sentar isso, mas é lá na curva da cadeira da vaca. Então, eu sempre porque ela tem uma cadeira que é um tecido de vaca. E eu disse, é na cadeira da vaca que nós vamos. Mas eu tô cansada, eu disse, mas já estamos chegando na cadeira da vaca. E então, e ela brinca, ela ri. Então, eu tô sempre buscando uma coisa para chamar ela. E ela é super fácil, por mais que esteja bem avançada a demência dela, ela é super fácil e tá sempre sorrindo, sempre brincando, né? Então, os meus pacientes, se eles estão muito xoxinho, eu faço eles vamos se mexer, porque tu acha que aqui comigo não tem moleza, eu vou tirar teu couro. Aí eles gostam. E aí vai. E eu vou conseguindo e vou ganhando esses coraçõezinhos aí. Pois é. É muito gostoso. Gente, ó, vamos compartilhar. Clica aí nesse aviãozinho embaixo para ir coraçãozinho pro Instagram entregar para mais pessoas, tá? Ó, foi a Lina que colocou. Rossana é uma profissional incrível, lúdica, humana e amiga. Ai, que lindo. É mesmo, hein? E olha que eu tive pouquíssimo contato com ela. Tem o quê? Umas 4 semanas só que eu tô conversando com ela, mas é mesmo. Isso, isso. Aqui, também Mas, é o Dude, ele falou assim que também sou natural de Capão da Canoa, Avenida Paraguaçu, é história, é histórica. olha aí. Mas é daqui esse menino! Mas que barbaridade. Que legal, olha. Que Ele bacana. colocou, Bacana é maravilhosa, sou fã. Ah, É, Santos, aí, deixa eu ver se já teve alguma pergunta. Gente, vamos guardar as perguntas de vocês para o final, tá? Que a gente vai responder. Eu vou fazer aqui uma série de perguntas para a Rossana, mas a live ainda está apenas começando. Rosilene colocou. Para mobilidade, sempre chamo minha idosa para pegar água, me acompanhar para fazer qualquer coisa, procurar por algo, exatamente isso. Ver um pássaro na sacada, funciona. Ver aqueles carros que estão ali diferenciados. Aí a Alina colocou aqui, ó, palhaçoterapia em primeiro lugar. Trata o profissional. Aprendi com Rossana. Você não dá o que não tem. KKK, é é verdade. verdade. É Verdade verdade. mesmo. É, a Rosilene colocou, tem curso em São Paulo? Pode indicar? Em curso em São Paulo, tem alguns grupos de palhaço que dão cursos, né? Eu fiz alguns cursos, agora fiz uma atualização, agora faz pouquíssimo tempo. Eu fui para Ubatuba, com os narigudos de Ubatuba, né? Então, depende de São Paulo, na verdade, assim vocês conseguem fazer tem alguns cursos que eles dão lá, que é os narigudos de Ubatuba, é só procurar eles aqui, seguir a página deles. Né? Eu fui fazer uma atualização com o Juan Carno, que é um palhaço
que faz pós-graduação em palhaçoterapia, por incrível que pareça, hoje em dia tem pós-graduação em palhaço, né, de hospital. Então ele ensinou pra gente, né, mais algumas abordagens, até inclusive conseguir falar em público. Então, graças a ele, eu estou com vocês hoje também, né, sem medo. Porque a gente Aqui, vai. ó. Esse João Rocha, ele colocou maravilhosa. Eu amei esse atentadinho maravilhoso. Aqui, alguém perguntou o teu arroba. Gente, tá fixado lá nos meus stories, tá? O arroba dela. E nessa live também, quando eu salvar, eu vou colocar. Quem tirar print, compartilhar, eu vou marcar o arroba dela. Vocês vão encontrar a página e vão seguir. Inclusive, o Juan, ele dá cursos fora do estado. Ele é de Goiânia, depois ele vai me corrigir, mas é Goiânia, se eu não me engano. E o Juan, ele se pode, né, até o grupo, eu quero dar um curso, ele vem, né, é só negociar com ele, ele vem e ele dá o curso de palhaço. E ele é fantástico, ele é uma pessoa maravilhosa. Eu passei 2 dias intensos com eles, assim, né, com os narigudos e com o Juan, que eu queria muito conhecer. Então tem vários grupos, é muito importante fazer, porque tu aprende muita coisa, sabe? Ser mais humano, tem a gente tem um outro olhar, um novo olhar, né? Então é bem interessante, né? Até se ler, daqui a pouco eu não sei se eu posso, assim, rapidinho, porque meu marido tá querendo entrar no portão e aí ele tá sem a chave. Chega a ser ridículo, mas eu vou ter que dar uma saidinha, assim. É possível, assim? Pode ir, que eu vou ficar aqui conversando com eles. Daqui a pouquinho eu te espero, tá? Mas Então, eu assim, vou ó, começar a fazer as perguntas daqui a pouquinho. E você que tá aí, olha só. Você viu aí que é possível sim? Pode ir, Rosana. Vocês viram aí que é possível sim? Olha só, o João Rocha tá aqui. Então, vai lá nos meus stories, no Instagram, me busca lá, comenta alguma coisa, deixa o seu arroba lá, que eu vou colocar aqui nos grupos para as cuidadoras que têm interesse, buscar conhecimento em palhaçoterapia. Bem como, gente, ó, musicoterapia é uma forma lúdica de trabalhar com idosos com Alzheimer e outras demências. E agora, ó, palhaçoterapia, eu tô vendo agora com adultos, porque antes eu só via com criança. No Hospital do Câncer, em UTI para fazer cirurgias. Então, assim, que bom que tivemos essa oportunidade de conhecer a Rossana aqui, que é uma profissional incrível, que está aqui nos ensinando como abordar os idosos de forma lúdica, fazer com que o idoso olha meu só, azar da minha mãe. É que eu tava assim, ó, eu tenho que trocar a fralda. Eu tô tirando, fazendo, como é que se faz? Desmame na fralda. E daí ela foi, daí ela foi lá com meu pai lá, meu, disse que eu vim, que eu tava tirando. Isso, ela apareceu. uma paçoquinha. Uma pouquinho. Aí eu vim assim que aproveitar que meu mãe não tava. E eu vi que tinha uns barulhos. Daí eu vim. Mas assim, ó, ela tá voltando, é muita coisa muito rápida. Tá, tia Deus, eu não vou incomodar, não. Eu vou me embora. Mas assim, é só pra te dizer que minha mãe tá Não bem. vai embora. Fica conosco até o final, tá, paçoquinha? Fica conosco até o final. Eu vou ali, que ela, ó, tá vindo. Vem, eu vou sair, depois eu volto. Olha isso, gente. Que coisa maravilhosa é essa? Que abordagem é essa? Que live é essa? Vocês entenderam? Porque é importante buscar pessoas com uma alma leve, alguém que está disponível, gente, a transformar a vida. Aí, a Paçoquinha é nossa parceira agora na live. Daqui para frente, vamos conversar com a Paçoquinha. Oh, ela vai se distratar. Picada. É o fim da pessoa tomar conta, é o fim da picada. É um horror. A minha irmã colocou. Pensei que era uma criança. KKKK, legal, nada. É a Paçoquinha, filha. A Paçoquinha é o meu palhaço de 3 anos e meio, que não cresceu. E a abordagem da fralda, para que vocês entendam o porquê da fralda, Paçoquinha não usava fralda, Paçoca era paçoca. E de repente, quando entrei no mundo hospitalar, eu vi que os pacientes tinham muita vergonha da fralda, né?
E eu disse, eu preciso, ó, eu já tinha essa coisa na alma, né? Eu disse, eu preciso fazer com que eles se abram pra mim. Aí eu olhei pra menina da enfermagem e disse, tem uma fralda aí? Extra GG, XGG? E a moça, tenho! Eu disse, então me empresta. Aí botei a fralda, pedi pra me colocarem uma fralda, né? Me embalaram. E aí eu fui e a paçoquinha nasceu. Então, quando passei, não posso, eu abri o jaleco e olha a situação! Olha aqui o de fralda! E aí, às vezes, pegava e parava, que o cocô tinha caído, eu buscava o cocô. Então, foi tornando uma coisa mais lúdica, né? Agora a paçoquinha tá no processo da desfralda, que ela diz, né? Desfralda. Não. Inventou A, até a o termo. Rosilene, a Rosilene colocou paçoquinha, vou buscar minha canjica. Ai, gente, olha só, vamos descontrair aqui também, tá? Que coisa maravilhosa, Rosana. Parabéns, É parabéns. muito Essa bom. forma que Deus usa você para impactar vidas, para transformar vidas, para cuidar com leveza, isso não é para qualquer um. Tem que realmente ser uma pessoa que é guiada, porque não é. Mesmo que eu diga, hoje eu vou ser uma palhaça, se eu não tiver o espírito de palhaço, eu não vou conseguir. Sabe É. aquela coisa engessada que eu sei que será? Mas para isso precisa ter esse dom, ser carismático e você foi escolhida. Então, parabéns pela sua sensibilidade ao seu trabalho. Tem que ter amor, né? Então, eu sempre, quem não viu o filme, veja, né? A gente tem, daqui a pouco vai. Não, é 9 horas. O Pat Adams foi um dos filmes que eu assisti, né? Então, eu me apaixonei e disse: um dia eu vou ser um palhaço do hospital. E aí, realmente, eu consegui, né? Então, sabe, ser palhaço, né? E hoje ser fisioterapeuta e continuar sendo palhaço, no começo era um tabu, era bem complicado. Hoje as pessoas me aceitam mais. Mas porque eu dizia assim, eu nunca vou abandonar meu palhaço. Ah, mas é um personagem. Não, Paçoquinha é a minha essência. Sou eu. Ali, mais puro, né? Sem maldade. Então, aonde eu vou, Paçoquinha vai, né? Vai, invade congresso. E eu, né? Como eu tenho, hoje em dia tenho a facilidade de colocar o nariz e tirar, então, né? Assim, o olho muda, parece que o rosto ele muda, né? A feição ele muda muito rápido, né? Eu dei até curso de palhaço, eu também dou curso de palhaço básico também, né? Antes do Juan eu dou um básico e o Juan dá o top, né? Então eu dou alguma coisa assim, de algum ensinamento, assim, é bem bacana mesmo. E eu escrevo algumas coisas também, né? A gente faz algumas crônicas também, né, Cileuda? Tem uns crônicas aí pra passar. No finalzinho da live, uma crônica maravilhosa. Mas olha só, Rosana, por que você escolheu atuar nos cuidados paliativos? Você sentiu que foi um chamado mesmo? Você disse, não é por aqui que eu vou, porque você já falou um pouco, é porque realmente não queria atender criança e queria realmente atender só idosos, né? Mas teve Sim, assim algo especial, uma situação especial que você disse, não, então é por aqui que eu vou seguir. teve. Eu palhei meu próprio pai, então, sem saber, né? Então, meu pai ele entrou num processo ativo de morte, né? E aí eu queria conversar com ele, na verdade, eu preciso mostrar para ele que eu tô aqui, né? Então ele estava, né, no processo, ele teve como é que é o nome? Ele teve um tumor de hipófise de grande extensão, ele tirou, apareceu de novo. A gente achava que era demência, né? Porque às vezes a gente acha que é demência, é um tumor de hipófise. E ele fez a cirurgia, removeu o tumor, aí teve um AVC, aí tudo no mesma cirurgia, né? Teve alguns problemas e entrou para os cuidados paliativos. E eu comecei a entender o que era o paliativo, né? E eu me encantei pelo paliativo e achei lindo, bonito, mas eu disse, quem sabe? Mas aí eu acabei me hospitalizando, né? Por uma apendicite supurada que eu quase saio desta vida para outra. E Nossa. a minha irmã, não sei se ela acha que não deve estar aqui, ela viu um professor, que era Daniel Alveno, que é meu mentor hoje, publicando sobre cuidados paliativos. E ela disse, eu acho que esse é o teu caminho, já que tu gosta tanto disso. E aí fui aonde eu comecei. Então, desde 2018, eu tinha uma intenção de fazer cuidados paliativos. Só consegui concretizar depois da minha formação, né? Aí depois eu consegui me formar e aí sim fazer especialização. Porque é uma área que, hoje em dia, é uma área que as pessoas procuram atuar. São pouquíssimos fisioterapeutas que atuam nessa área, né? Que eu vejo, que gostam, porque trabalhar com idoso tem que gostar.
né? E trabalhar com Alzheimer, demência, tem que gostar e amar o que faz. E fazer por amor. Ah, mas ganho dinheiro? Ganho? Ganho, sou bem paga por isso. Mas tem que amar, porque não adianta só fazer eu sempre levando, estica e puxa. E bate bolinha na perna, não adianta. Então tu tem que amar o que tu tá fazendo, olhar naquele teu no paciente, enxergar um parente teu ou enxergar o teu futuro. Trate como gostaria de ser tratado. E é É isso. Você falou uma coisa, bem, uma coisa agora muito bem. Você precisa amar, precisa gostar. Ah, mas ganha dinheiro? Ganha, porque é um trabalho diferenciado. Você está ali para fazer uma coisa que não é todo mundo que faz. Quando não é todo mundo que faz, você é mais valorizada. Mas a valorização parte de você. Por isso que eu falo na minha especialização, apliquem o que eu ensino aqui, que vocês vão até dobrar o salário de vocês. Mas a mente delas ainda não mudou. Então, enquanto a mente não muda, você não consegue evoluir profissionalmente. Isso é fato. Olha, a cuidadora Suelen colocou. Boa noite, maravilhosas. Boa noite. Tá aqui travando também os comentários para mim. Vamos ver se tem mais algum comentário para ir para a próxima pergunta. Acho que não. Tem muita gente entrando agora. Crislane entrando. Boa noite, Cris. Maravilhosa. Cuidadora excelente. Mundo Dourado, boa noite. Renato Portugal, seja bem-vindo, boa noite. Ellen Cuidadora, Carmen, Cuidadora Suelen, boa noite. Cuidador por Amor, boa noite, meu amigo, seja bem-vindo. Cuidador por Amor é um cuidador aqui de São Paulo maravilhoso, ele é Legal. sensacional também nessa vibe de ajudar. A nossa intenção, cuidador, cuidadora que está aqui no Instagram, gente, hoje, essa ferramenta possibilita alcançar muita gente. No tempo, quando eu iniciei, não tinha nada disso. Há 30 anos atrás, não tinha nada disso. Então, eu aprendi tudo ali, ó. Na marra, estudando, treinando. Você tem ideia? Eu fui treinada pelo Sara Kubitschek. Eu fiquei 2 meses dentro do Hospital Sara Kubitschek treinando cuidar de uma tetraplégica. Então, os treinamentos que eu fiz, que eu faço procedimentos que somente a enfermagem pode fazer, mas eu fui treinada lá dentro do Sara para fazer com essa paciente, porque eu morava com ela, era como se fosse familiar. E lá no Sara é assim, eles treinam as famílias, porque diga-se de passagem, cuidar hoje é caro, principalmente para ter profissionais de nível superior, 24 horas na sua casa, talvez ninguém não consiga, e as famílias que precisam fazer, porque é um hospital que trabalha a reabilitação, né? Do corpo humano e a reabilitação, quando vem falar em tetraplegia, todo o corpo da pessoa foi prejudicado. E aí precisa fazer intervenções que somente a enfermagem faz. Mas eu fui treinada lá para fazer. Fiquei 2 meses direto no SARA e hoje eu sou grata por tudo isso que eu aprendi muito lá dentro. Então, nós cuidadores usamos essa ferramenta para chegar em famílias, chegar em outra cuidadora que está desesperada sem saber como fazer, chegar numa família que está adoecida para dizer, calma, tem como ser mais leve. Mas para isso nós precisamos gostar do que fazemos e abordar de forma, gente, nós estamos tocando a vida do outro de forma leve, de forma parceira, de forma acolhedora. Porque somente assim é que vamos conseguir nos aproximar e transformar essa vida que muitas das vezes precisa estar sedenta por um carinho, por um afago, por um alento, por um aconchego. E hoje eu tenho um grupo, né, de cuidadoras, de acolhimento para cuidadoras, sabe, Rossana? Porque há 3 meses atrás eu mudei a linha de raciocínio do meu Instagram para falar com a dor da mãe que cuida da filha, a dor da filha que cuida da mãe, que cuida do pai, a dor de uma filha, são 10 irmãos e só uma cuida. Quando eu vi e elas, essa dor que essas famílias carregam, que essas mulheres que cuidam carregam, porque eu não estou falando que não tem homem, mas a maioria são mulheres, e aí muita gente chegando com as mesmas dores, dores emocionais, adoecidas mentalmente. E foi aí que eu fiz esse grupo. Então, temos quase 100 cuidadoras lá. Então, é um grupo de apoio, sabe? Uma amparada do outro, uma alentar a alma da outra que está ali adoecida, sem saber o que fazer, precisando apenas, às vezes, de um abraço. E nós estamos lá para abraçar. Quem quiser entrar no grupo, tem um link na bio. Será muito bem-vinda para este grupo, tá? Espero vocês lá. E é sobre isso. Vamos aqui para outra pergunta. Rosana, você quer falar algo
antes. Não, não, pode perguntar. Olha só. Qual é a importância da fisioterapia na vida do idoso? Nós Tá. sabemos que tem idosos que, de fato, eu não quero fazer, eu vou morrer de qualquer jeito, se eu fizer eu vou morrer, se eu não fizer eu vou morrer, já ouvi muito isso. Mas a real importância da fisioterapia, por exemplo, para um idoso que está com uma pneumonia, que nós sabemos que é muito importante a respiração, ou que sofreu uma fratura de fêmur, está lá na cama, o que é que essa fisioterapia vai impactar na melhoria de vida desse idoso? Então, o paciente, quando ele, né, ele se torna idoso, né? Então, até cheguei a comentar ali antes que o paciente ele vai perdendo o ganho de força, ele vai perdendo, né, perdendo a massa magra, né? Porque quando a gente chama de sarcopenia, vai perdendo a massa magra, ele vai parando de se mexer. E isso faz com que as pessoas, mas eu vou deixar ele quietinho, ele não quer fazer nada. Mas a pessoa não pensa que daqui a um pouco ele não quer fazer nada, ele vai perdendo tanta força que ele vai se tornando uma pessoa incapacitada. O que vai acontecer? As pessoas e os familiares têm que entender que a fisioterapia ela é fundamental para que aquele idoso não pare. Mas ele tem demência. Tá, mas ele tem demência, mas ele está caminhando? Beleza, por quê? Se não fizer, esse idoso ele vai parar. E quando ele parar, o trabalho vai ser muito maior. Porque ele vai parar as forças em geral. Então, ele vai parar de andar, ele vai ficar acamado, vai começar a não se virar no leito, porque no momento que ele para de andar, ele vai para o leito. Aí o que vai acontecer? Sem força, paciente sem força, ele não troca de decúbito sozinho. O que vai acontecer? Vai entrar o cuidador, troca a cada 3 horas, por quê? Úlceras, né? Úlceras por pressão, né? Vai aparecer aquelas famosas feridas, então tem que estar trocando. Aí o paciente muito tempo deitado, o que vai acontecer? Começa um processo, né? A saúde vai diminuindo, a capacidade respiratória deitado é pior, né? O paciente vai começar a ter uma dificuldade respiratória, né? Qualquer gripe, qualquer coisa que pegar, infecção, né? Deitado, secreção e a tendência é só piorar. Ele perde o controle de tronco, ele perde não só o controle de tronco, mas ele perde a coordenação motora. Então, trabalhar isso, evitar que o paciente fique só, né, o familiar só deitado. Eu tenho um caso de uma paciente, que agora faz um tempinho que a gente não faz físio, que pediu férias. Ela, quando eu conheci ela era viúva, ficou viúva recentemente, e ela não saía mais da cama, né? Por tristeza, por ter o quadro de Alzheimer, no diagnóstico, ela não sabe, claro. E ela não saía mais da cama. Então, a família me chamou, e a gente comecei a trabalhar o processo de dor, porque ela não saía, ela tinha dor nas costas, é claro, porque estava deitada há muito tempo. Então, eu comecei da estaca zero, ensinar ela a virar na cama. Então, eu fui reabilitando e buscando ela de volta. Consegui fazer sentar, e aí sim fazer todos os exercícios dentro do apartamento, porque eu via que quando ela levantava, ela ficava tonta. Eu dizia para ela, Maria, né? Tu tá muito tempo deitado, teu corpo tá entendendo que o certo é ficar deitado, né? Se ele fica em pé, vai ficar tonto, porque ele não tá mais acostumado com essa versão em pé. Vamos ficar em pé, é importante para ti. Tu não quer ficar com ferida, tu vai ficar com ferida. Então eu comecei, eu disse, eu vou te levar num lar onde tem pacientes acamar. Não, eu não quero ir. Eu disse, então, vamos fazer. E eu fui ganhando. Aos poucos, a fisioterapia, a importância da fisioterapia fazer com que ela fizesse tudo o que eu pedia. Aos poucos eu fui conseguindo. Depois tem vídeos no meu Instagram, se vocês quiserem lá procurar. É uma das pacientes que fazia mais brincadeiras, porque ela toda vez ela não queria fazer, eu era uma chata, né? Então até o familiar gravar, eu ia ela de lendo um jornal e dizendo que a chata tinha chegado. E chega a ser muito engraçado, porque ela não queria. Depois eu convenci, ela ia pra rua comigo. Então ela voltou a ganhar equilíbrio, a ter coordenação motora, controle de e foi pra rua caminhar comigo. Demorou um pouco? Demorou.
Tive que ter paciência? Tive, mas a gente conseguiu. Então, é muito importante a fisioterapia nesse momento. É fundamental. Tem pessoas e familiares, mas a fisioterapia é muito cara, eu vou botar um educador físico. Olha, o que a gente vai dizer? O educador físico ele ajuda, com certeza, ele vai fazer o ganho de força, mas ele não vai trabalhar coordenação motora, ele não vai trabalhar motricidade fina, vamos catar um feijão, vamos catar um arroz. Então, ele vai fazer, se é um idoso mais ativo, beleza, pode conseguir com o personal, não tem problema. Mas quando o paciente ele começa a ficar debilitado, ele começa com uma demência, ele tem que ir para alguém que esteja acostumado com isso para trabalhar essas funções que ele está perdendo, porque a gente avalia o paciente em todos os estágios para ver o que a gente vai buscar, o que a gente vai precisar fazer para esses ganhos novamente. Então, o educador físico ele vai ajudar, claro, se o paciente está bem, ele está estável, ativo, beleza, mas no momento que tu vê que está avançando, troca de profissional, é um investimento e sempre pensar, a mão de obra é cara? Pode ser, dependendo da qualificação, né? Nem todo fisioterapeuta é igual, às vezes o barato sai caro, né? Porque às vezes tu quer, eu não quero pagar muito, mas eu quero qualidade. Às vezes tu não vai conseguir a qualidade. Então, paga um preço justo e pensa no teu futuro. Eu não quero a minha mãe dependente de ninguém. Então, contrate alguém que, principalmente, que goste de idoso, que trabalhe, pesquise. Esse gosta, vai. Hoje em dia o Instagram está aí aberto para todo mundo ver. Vai lá e vê se ela gosta, se ela trabalha, se ela tem feeling para isso. Porque fazer terapia só para ganhar dinheiro com o idoso não dá certo. É desse jeito, Rosana. Você está certíssima. Faça as minhas suas palavras. Travou? Volte. Olha só, eu vou dar um comentáriozinho, mas só falar aqui. Minha irmã colocou esse grupo. Desculpa. Maravilhoso esse grupo, eu faço dele. Aí a outra colocou aqui. A Suelen colocou. E queria agradecer esse grupo. É um alento para nós. Sou do grupo. Minha amiga Alba Lúcia me indicou. Não sou de falar nada, mas sempre estou vendo todas as coisas. Rosilene colocou. Em que momento se existe que a fisioterapia já funciona mais? Quando não é possível fazer. Então tem uma fase que diz assim, não, então não tem mais por que continuar fazendo, ou só realmente só para quando, além do olho já está fechado, quando o cérebro para, quando o coração para, enfim, chegou o dia da morte. Só para nisso, ou existe um momento que diz, não vamos mais fazer nada, vamos só esperar agora chegar ao fim. Tem esse momento? No momento que o paciente, que a fisioterapia já não tenha mais significado. Por exemplo, um paciente que está num processo ativo de morte. Tu mobilizar um paciente que está num processo ativo de morte não tem significado nenhum. Por quê? Porque tu não vai reabilitar. Aquele paciente não vai mais voltar. Então, se é um paciente que já está, já está no paliativo, já entrou no paliativo já há um tempo, ele está no processo ativo de morte, onde tudo está parando, é um paciente não responsivo, né, ou está no hospital. Então, não tem significado. Não tem. Deixamos, vamos fazer a troca de decúbito, deixa para a enfermagem fazer. Porque não tem muito, sabe? Tu não vai reabilitar. Então, tu fazer uma mobilização em um membro inferior e superior, para quê? Se o paciente não responde mais, tu não vai fazer mais. Mas isso eu sempre digo, o paciente, quando ele está em processo ativo de morte, se ele ainda é um paciente responsivo, se é um paciente que nem essa minha paciente que eu tenho, que eu falei para vocês, que ela me acompanha com o olhar, onde a fisioterapia ainda traz a melhora e melhora o quadro de dor. E geralmente quando eu termino de atendê-la, o olhar já mudou e ela relaxa, que nem a dona do lar que eu atendo ela assim, a fisioterapia dela tem que permanecer porque ela fica bem depois. Ela dorme, sabe? Então, essa é a diferença, né? Paciente em estado terminal e um paciente que ainda está no processo avançado, mas que ainda não foi. Então, a fisioterapia é sempre útil, sempre, né? Mas o paciente só não é mais responsivo, mas está cheio de secreção, mas está com barulho, o rim já parou, vai aspirar? Rossana não aspira, paliativista não aspira sororoca, né?
Não se aspira. Para quê? Se o quadro não vai mais mudar, ele não vai morrer afogado por secreção, né? Então tem muita coisa do mundo paliativo que ainda eu me revolto bastante, né? Que infelizmente tem alguns hospitais que ainda não entraram no sistema, que aí não conhecem e deixam o paciente vivo com um oxigênio de conforto, né? Que não existe oxigênio de conforto, né? Então ou deixa alimentação para o paciente e a importância também para cuidador, né, sobre pacientes que usam sonda naso, cuidem para que ele não saia de uma cabeceira mais alta, né? Esse paciente que usa sonda jamais ele pode estar com a cabeceira baixa. Por quê? Porque ele pode broncoaspirar. Então, pacientes que usam sonda, pelo amor de Deus, eles têm que ficar mais inclinados, sempre elevados, sempre com o olho ligado para não cair no leito, para ele não escorregar. Eu tive caso de uma paciente que veio a óbito também por broncoaspiração, né? De noite o lençol escorregou, alguma coisa, ela foi caindo, broncoaspira. Então acaba sofrendo, né? Partindo com dor, com falta de ar, né? E isso tem que ser muito bem observado. Nossa, é impressionante, gente. Olha a importância. Respondendo, né, a pergunta, continuou na pergunta primeira, na outra pergunta, a importância da fisioterapia na vida do idoso. Então, a falta da fisioterapia vai causar tantas outras patologias, comorbidades, enfim. Então, vai piorar a situação. Se a situação já está ruim, a falta desse profissional vai piorar ainda mais. E, de fato, olha só. Acho que eu vou adquirir o seu narizinho de palhaçoterapia para usar com a minha assistida. Rossana, ela só quer passar o dia inteiro deitada. Ela tá no início do Alzheimer, mas ela ainda tem convicção de muitas coisas do certo e do errado. Mas se quer ver ela irritada, brava, grossa, xinga, tira ela da cama dela. E olha que eu faço de tudo ainda para ela sair, sentar na mesa, levar ela no jardim, e é alguma coisa que eu consigo uma vez e nunca. Mas vem ver isso comigo. Nossa, você não tem ideia do caos que é quando ela de fato precisa sair da cama para fazer algo que eu chamei ela para fazer, e quando ela chega lá que quer saber o que é, eu fico inventando uma coisa e outra. Eu só não sou chamada de santa, então assim, eu acho que eu vou usar o seu nariz de palhaço ainda. Ela já tá com sarcopenia, a perna já tá assim, visivelmente mesmo. E a minha preocupação é, daqui a pouco vai ter uma pneumonia de ficar tanto tempo deitada, Vai. né? Ela ainda se mobiliza e vira para um lado, vai para o banheiro e volta, mas o destino dela é a É, cama. Porque então, também depressivo. Olha, é aquela. E olha que eu já consegui evoluir muito no quadro dessa senhora, mas eu ainda tenho esse entrar, essa briga de realmente tirar ela mais da cama, sabe? E ela está fisioterapeuta, mas assim, existem profissionais e profissionais. A fisioterapeuta simplesmente chegava na residência, ligava o tênis e ficava lá no celular enquanto passava os minutinhos lá do tênis. não. Aí eu mesmo, porque falei pro filho, eu falei, olha, você tá de fato jogando dinheiro fora. A sua mãe não precisa disso agora. A sua mãe precisa de movimento. É de uma pessoa que chega, tira ela da cama, vai no jardim, sobe o degrauzinho, senta, levanta. Isso daí, então assim, estava sendo uma coisa que deixava ela irritada, porque vinha tirar ela do sossego e não conseguia nada com aquele tênis ali funcionando. Então, por isso que eu falo, existem profissionais e profissionais. Cuidador e excelência é caro para a família. Mas se a família gosta do seu ente querido, vai contratar Cileuda Santos, especialista em Alzheimer, porque ela vai saber resolver aquela situação. Ela vai saber cuidar do seu ente. Ela vai saber que o idoso com Alzheimer é inimputável e ela está ali para assumir o risco de cuidar com eficiência, de promover qualidade de vida e segurança para aquele idoso. Então, seja uma cuidadora que estuda, que se especializa, que conversa com qualquer profissional, a exemplo da Rossana, fisioterapeuta, de igual para igual, entendendo o processo do envelhecimento, entendendo o processo de cada passo dado.
Não seja ignorante, achar que você consegue. Não, não precisa vir que eu vou fazer. Não, você está errado. Não, você não foi certificado para fazer. Você fazer uma caminhada com o idoso, você pode. Sentar e levantar, você pode. Estimular a tirar a roupa e vestir a roupa, você pode. Estimular a pentear o cabelo, isso já é exercício nos braços, você pode. Você não pode fazer uma intervenção que é da própria fisioterapia. Isso você não pode. Exato. Então, assim, nós cuidadores, nós podemos fazer e muito, mas eu vejo muita falta de vontade, sabe? Ah, se já tá lá deitado, para mim é excelente. Fico o dia inteiro deitado e para mim tá ótimo. Então, assim, para mim não está. Eu fico muito preocupada e fico me sentindo assim, cara, eu preciso fazer algo para tirar ela dessa cama. E o que eu consigo fazer, eu faço. Mas já vem a outra do outro dia que também tá tudo certo. Então, assim, é muito difícil, tá? Mas precisamos tirar os idosos da cama, gente, porque cama é algo que, enquanto você consegue se movimentar, sai da cama. A verdade é essa, não é, Rossana? É verdade. E a música, ela é fundamental para o paciente sair da cama, né? Colocar É, música. eu uso a música para minha idosa. Eu consegui inserir a música e com isso eu consegui fazer com que ela pelo menos conversasse. Então, já melhorou mais um humor dela nessa parte. Ela mesmo já consegue mexer no tablet e ouvir as músicas que ela gosta e dar risada. E nós vemos vídeo no YouTube e ela me explica história. E então, assim, eu já consegui, como eu falei, e muito, mas mesmo assim ainda é bem difícil. Mas Ó, dá. colocou assim: minha mãe só quer ficar deitada. Bote sentada no sofá, mas logo ela pede para deitar. É desse jeito. Eles chegam a uma fase que parece que se não tivesse ninguém naquela residência e ele ficasse direto, deitado, sem precisar levantar nunca, é como se já estivesse pedindo para ir embora, partir dessa para melhor. Eles mesmo que desistem, né? Eles estão desistindo, eles acabam desistindo. Então, não deixa de desistir, não. Tem que fazer eles fazerem. Ah, mas eu não consigo fazer ele levantar da cama. Beleza, então assim, ó, eu sempre tenho ideias. Eu tenho 300 mil ideias nessa hora. Né? Fazer o paciente fazer a pontezinha, aquela para trocar a fralda, né? Vocês sabem, né? Deve fazer. A grande maioria faz a pontezinha para trocar a fralda. Então, o paciente não quer fazer, mas faz uma pontezinha que levanta o bumbum. Ah, mas não sei. Não vou acreditar. Eu acabei de achar uma pulga na sua cama. Meu Deus! E aí tu faz levantar. Sabe? Acabei de encontrar. A senhora levanta que eu preciso bater esse lençol. Pronto, já fez levantar. Criatividade. É desse Buscar qualquer coisa que tu faça levantar. qualquer Qualquer coisa. coisa. A cama tá molhada, tem bolor, tem pulga, tem carrapato, tem percevejo. Porque ela não vai lembrar depois. Então tu pode inventar 1000 ideias para fazer ele levantar, né? E tem muita coisa que dá para ser feito assim, né? Tem que ter vontade, né? E tem que gostar, que nem eu digo. Exatamente. Olha só. Como a palhaçoterapia pode ajudar no convencimento do idoso a fazer fisioterapia, se movimentar? Então, se você chega como palhaça, é diferente de você fazer uma intervenção sem ser palhaça. Na verdade, eu não uso, né? Com os meus idosos, eu não levo o meu nariz, né? Eu já nem preciso mais, né? Porque então não tem necessidade, eu não preciso mais, né? Então, quando usa palhaço-terapia, não é tu ir lá botar um narizinho de palhaço e fazer o cara rir, né? Porque às vezes o palhaço a gente acha, palhaço-terapia é risada, é divertimento. Não. O palhaço vem muito do acolhimento, né? Acolher, abraçar, né? É o encantamento, tu encantar, né, teu paciente. Então, tu usa a parte lúdica na história, né? Não vou botar o nariz, palhaço. Não, tu vai usar a ludicidade. Quando eu entrei com a palhaço-terapia, foi usar a terapia do palhaço, né? Unir essa facilidade de interação que o palhaço tem com as pessoas. E daí tu consegue fazer com que ele faça as coisas. Então, tu une, né? Porque só colocar o nariz não se transforma, porque existe toda uma técnica, né? Quando a gente aprende no curso de palhaço, quando tu bota o nariz, tu não é tu mais, tu é, tipo, por exemplo, eu estou conversando com vocês, no momento que eu boto o nariz é a paçoquinha. Então, existe uma transformação, né? Que tu aprende a estar jogando e não estar jogando, né? Uhum. O jogar é botar o nariz. Eu, no caso, boto um bico na boca, alguma coisa assim, porque ela testa com uma fábrica de bico, então por isso que ela tem muito bico.
Então tá sempre com um biquinho aqui na boca, alguma coisa assim. E quando eu tiro o nariz é a roçana. Então, já aconteceu várias vezes as pessoas me chamarem, intervenção de hospital, a pessoa me chamar, eu não olho. Não é a roçana que tá ali, é a paçoquinha. Mas se a pessoa insiste muito, eu vou lá, tiro meu nariz e pergunto: Oi, fala. Aí a pessoa fala, daí conversa, diz, tá, agora eu preciso voltar. Aí eu volto e sigo, como a paçoquinha. Então, existe todo um, eu quero fazer arte do palhaço. Ok, vamos então estudar sobre isso, né? Vamos ver qual é. E isso vai, como eu digo, as abordagens elas mudam porque tu fica criativo. O palhaço ele é criativo. Então ele surge do nada. Por exemplo, a Liana que estava aqui, não sei se ela ainda tá. A proposta era, eu nunca tinha feito a paçoquinha fora do hospital. E aí ela me fez essa proposta antes de eu ir para São Paulo com o Rua Rocha, né? E aí, quando eu voltei com uma outra cabeça, uma outra mentalidade, que eu podia usar a paçoquinha num outro formato, que eu podia ir para outro lugar e aprendi muito com os narigudos também de Ubatuba, que eu podia fazer outras coisas. Então, a gente invadiu uma prefeitura, como eu falei, né? A gente fez uma missão impossível com a música de Missão Impossível, a gente entrou dentro da Secretaria de Educação. Não é hospital, era um ambiente onde todo mundo estava muito preocupado e assim, com lógico, as coisas com a parte administrativa da prefeitura, e eu fiz todas as pessoas a gente rirem. A carinha deles rindo era muito engraçado. Então tu consegue mudar aquele ambiente rápido, né? Mas isso tem estudo. A Liana fez comigo, porque a Liana fez o meu curso. Eu dei um curso básico, onde a Liana foi a organizadora de tudo, me ajudou a organizar o curso, me incentivou a dar o curso. Ela fez e ela hoje consegue jogar comigo. Então, ela é neurocientista, ela é educadora física, ela é professora, né? Ela é psicanalista, é uma estudiosa maravilhosa. Estuda a mente, Vou ela seguir é ela, precisa. Vou segue ela trocar ela também. na maravilhosa, então ela é uma psicanalista fantástica e ela aprendeu a jogar. Eu ensinei as coisas para ela e cada dia a gente vai fazendo mais. E eu joguei na prefeitura, a gente quase morreu cansada, foi maravilhoso. Mas tudo tem que aprender. Para colocar o nariz de palhaço, tem que aprender desde o início para poder Sim. se soltar. Só A vai, só legal. Lene colocou assim, nos hospitais vejo muitos profissionais ofertar alimentos aos pacientes que estão tratando a pneumonia deitado. Infelizmente, né? É como eu falei, existem profissionais e profissionais. Bom, a pergunta 5 aqui já foi respondida, que é quais os cuidados e adaptações necessários para manter o idoso ativo, mesmo na fase mais avançada do Alzheimer. Você já falou da senhora que só responde com o olho, né? Então, eu acredito que essa já foi respondida. E olha só, existe alguma dica prática ou exercício simples que os familiares possam aplicar em casa de forma acolhedora para estimular o corpo e a autonomia do idoso? Você Sim, dá para indica, fazer. na sua ausência, por exemplo, você atende e diz, vocês podem fazer isso e isso, o cuidador pode Sim. fazer isso e isso. O que eu oriento a cuidadoras, né? Para que não dê o uso indevido da profissão e arriscar alguma coisa mais perigosa. Então, eu sempre, assim, faça o senta e levanta, né? Fazer o paciente levantar e sentar. Isso precisa para troca de decúbito, né? Vai trocar de posição da cama para cadeira de roda, da cadeira de roda para cama. Então, o senta e levanta vai ajudar com que ela troque de postura, né? Vai rotar para sentar na cadeira, vira. Primeiro, né? O ideal é assim, eu não sei fazer isso, ver como é. Eu acho que a grande a quantidade de cuidadoras, eu acho, deve fazer um básico disso de como, né? Tirar a cadeira do paciente do lugar para colocar no outro. Então, o senta e levanta é uma coisa que ele é fundamental fazer. Eu sempre peço para minha, tem uma cuidadora que é minha parceirona, eu digo para ela assim, ó, ela deve, não sei se ela tá aí. Eu digo, Leda, tu vai fazer, eu na minha ausência faz ponte, botar o paciente deitadinho, levar a perna e levar o bumbum, tirar o bumbum da cama. Faz esse exercício 10 vezes. Eu sempre oriento para fazer esse, porque vai dar força de membro inferior deitada. Então, isso dá para fazer tranquilamente, né? Vai botar ele sentada com delicadeza. Essas coisinhas básicas dá para fazer. E eu sempre peço, sempre indico. Rosana, o que nada mais dá para fazer? Uma coisa que não vai prejudicar. Pega um ciclo ergômetro, aquelas bicicletinhas, as fixas, aquelas.
é baratinha na internet, faz o idoso fazer, faz 5 minutinhos, depois aumenta para 10, ele está vendo uma TV e está pedalando. Ah, mas ele não gosta, então vamos inventar um passeio, vamos lá buscar o pastel, tu já chegou na cidade tal, e assim o paciente vai fazendo e vai mobilizando e vai trabalhando. Então, é um básico do básico, né? Para não dar risco, né? E não estar fazendo uso indevido da profissão, fazendo fisioterapia num paciente. Mas é um básico que vocês precisam fazer, né? Que é a mobilidade do paciente para poder tomar um banho, né? Então, essas coisas, eu sempre digo assim, ó, eu adoro o senta e levanta. É um dos exercícios mais completos que tem. Senta e levanta, andar. Quanto mais o paciente deambular, mais ele vai ter o seu controle, o seu equilíbrio. No momento que o paciente fica mais tempo sentado, ele começa a perder o equilíbrio. Então, bote o seu paciente para andar, bote ele para, vai, vamos descer uma escada e vamos subir uma escada, né? Faça ele fazer essas coisinhas mínimas te acompanhando. Vamos passear, vamos no mercadinho. A senhora vai comigo, sabe? Então, deixar ela sempre fazendo, movimentando alguma coisa. Pede para ela lavar uma louça, ajudar a secar uma louça, já que não pode lavar. Bota sentadinha, faz secar, sabe? Bota uma roupinha para dobrar, né? Tanta coisa que dá para fazer para o paciente não parar, né? Deixa ele como é que se diz, introduzido na família. Ah, o relacionamento, o que eu mais posso fazer? Tem tanto joguinho. Idoso gosta de jogos da infância, Três Maria, jogo da velha, dominó, vareta. Né? Se o idoso consegue, é o jogo de memória, gente, dos bichinhos. O cuidador pode fazer isso. Vamos jogar o jogo da memória, dona Fofonca. Que eu falo, meu marido bota a dona Fofonca quando ele esquece o nome das pessoas. Então faz isso. E isso aí trabalhar a cabeça do idoso, ele é fundamental. Faz ele contar versinho. Eu digo assim, a cabeça é tudo, né? Trabalhou com a cabeça, trabalha com tudo. Não deixa a cabeça parar. Então vai revivendo memórias, faz poesia. Aí hoje eu sempre falo dessa minha paciente que eu tô apaixonada por ela. Agora eu vou falar o nome dela porque não tem problema. É Teolide. Tem o vídeo dela, eu chamo ela ali, amo de paixão. Hoje ela saiu com uma ótima, hoje ela resolveu, lembrou de uma música italiana. E ela começou a cantar a tal da música italiana. Só que ela cantava e traduzia pra gente o que que era aquilo. Eu achei o máximo. Eu disse, gente, ela está traduzindo a música dela, ela cantava um pedacinho e traduzia aquele pedacinho. E aí nós não conseguimos gravar, a cuidadora não conseguiu apertar o botão, eu disse, amanhã a gente faz e a gente vai gravar. Ela cantando, sabe? Então eu consegui, eu disse, gente, olha o acesso que eu fiz. Incrível, incrível, sabe? Fora outras, que ela é muito fã do Jorge Benjor, então uma hora dessa eu vou publicar um videozinho, vou marcar ele, ver se ele consegue ver ela cantando a música dele, porque ela adora. E é fantástico, gente. É só fazer mexer, sacudir o esqueleto, que nem eu falo. Isso mesmo. A minha irmã tá fazendo bastante com a minha mãe, coloca ela para secar louça, para dobrar roupa, para preparar o cuscuz lá na panela para colocar no fogo. É isso que você precisa fazer, né? Até mesmo para tirar ele de um ambiente de estresse, um ambiente da irritabilidade, da agressividade. Coloca ele para fazer ali uma atividadezinha. E aí, daqui a pouco ele vai esquecer e ele está em movimento, ele está pensando e movimentando as mãos para pegar o objeto, secar e colocar lá. Isso é uma forma de praticar a fisioterapia, Tudo tá montado. sem ele nem perceber. Elevar, pegar, vamos lá no varal, se ele tem um equilíbrio de tronco, ele é um paciente que não cai, ainda que está deambulando, leva ele até o varal lá, vamos recolher roupa junto comigo, sabe? Então, tem coisas, vamos dobrar meia, motricidade fina. Então, agora esses dias apareceu na internet aí uns colegas aí criticando algumas técnicas lúdicas, né? E aí até agora eu não vi ninguém me xingar, porque daí a pessoa colocou dizendo que não podia usar, né, alguns objetos lúdicos para o idoso, né? E eu rebati e disse que sim, que poderia sim. Contando que tu saiba para que tu quer fazer, com que objetivo tu quer fazer, né? Então, se eu tenho um objetivo, fica muito mais fácil. Se eu quero elevar o braço, se eu quero usar uma ludicidade para que ele faça aquele movimento, é pior tu dizer, dona vovó que leva o braço lá em cima e baixa, sobe e baixa, que saco, né? Ou então fala para ela, vamos estender a roupa, ele levou o braço, baixa, bota na cestinha, sobe, tu tá fazendo o mesmo movimento, porém de um outro mecanismo, né?
Usa dessa ferramenta, né? Tem tanta coisa que dá para fazer, gente. Só que tem que ter criatividade, tem que saber o foco. No meu caso, tem que saber o que que eu quero. Se eu quero motricidade fina, eu tenho vários vídeos que eu estou publicando agora ao longo do tempo, que essas meninas podem ver. E acho que é meio que aberto, assim. Tu pode fazer vários jogos, né? Com bolinha, jogar na caixa, umas coisas bem legais, assim, com pontuação. E eu tenho usado isso muito com os idosos e funciona muito, muito. Então, eu fazia ele se movimentar hoje. Eu fiz ele levar em bolinha, daqui a pouco tava um atirando bolinha no outro no lar de idoso. Tava, era uma bagunça. Então, virou uma creche. Isso é incrível. Virou Isso uma creche. é sobre cuidadoras. Cuidadoras profissionais, tanta gente que está aqui, eu já vi psicóloga entrando, o doutor Marco Baran já entrou, não sei se ainda está aqui, e tantos outros profissionais, cuidadoras diferenciadas, cuidadoras especialistas em Alzheimer que está aqui, que são minhas alunas. Então, é aprender. O que eu sempre falo é, todo dia nós aprendemos algo. Eu não sei tudo, eu tenho minhas falhas, mas eu estou disposta a aprender a cada dia para transformar a vida do idoso que eu cuido. É Então, é verdade. sobre isso. Olha só. Como fisioterapia paliativa contribui para a qualidade de vida dos idosos com doenças crônicas, mesmo sem cura? O que o movimento pode oferecer em termos de bem-estar e dignidade? Tá. Isso, na verdade, eu acabei respondendo lá atrás já, né? Sobre. Eu me Qualidade antecipei e antes. dignidade. Hã? Qualidade de vida e dignidade, né? É, tem que dar qualidade de vida. Eu acabei respondendo antes. Então, o paciente ele não pode parar, né? Então, realizar os desejos, ressignificar valores, que eu sempre digo, né? Então, o que que tu pode fazer é fazer ele se movimentar. Tem tanta coisa que dá para fazer com o idoso, tem tanto caso na internet de pacientes de idosos que ouviu uma música e saiu dançando, né? Tem tanta coisa que dá para fazer, né? Não deixar ele se ir, né? Não deixar ele se esquecer, né? Deixar ele ali sempre presente, buscar ele sempre presente. É, tem um caso de uma paciente que eu atendi que é muito querida, ela tá bem, faz alguns anos que ela faleceu e era uma educadora física, tava muito velhinha já. E aí ela não tinha mais a conexão, o olho perdido, assim, com o familiar, assim, não sabia quem era. E eu fui buscando, eu fui lá na infância dela, né? Quando era a juventude dela, buscando marchinhas de carnaval. Então, tudo isso a gente consegue reconectar, né? É, o idoso, né? A marchinha de carnaval é super antiga, abre alas, né? Tem até hoje em dia no Spotify, isso tem bastante. Então, tu consegue conectar pacientes dessa forma e buscar os pacientes dessa forma, né? Então, eu busquei essa paciente, que ela já não reconhecia, não conversava mais, e eu botei uma música e ela lembrou e ela sacudia. Eu botei uma roupinha de marinheira nela, que era carnaval. Aí eu botei e ela começou a cantar a musiquinha e sacudir a sainha. E Ai, ela que começou e começou a dizer assim: Mas eu me lembro quando eu fugia do meu pai e pulava a janela. E ela começou a conversar. E a filha dela, o olho da filha dela regalou, porque não era mais, ela fazia mais isso. E aí, daqui a pouco, ela olhou para a filha dela e começou a conversar com a filha dela normalmente. Eu olhei para a filha dela e disse: Aproveita que a tua mãe voltou. E elas passaram até ela dormir conversando como se ela não tivesse a doença. No outro dia, ela amanheceu já com o Alzheimer ativado. é. Para te ver que a gente busca por emoções, né? Então, tem um desenho, se alguém não viu ainda, que é aquele que é de um gurizinho, é Mamacuco. Tu deve ter visto, né, Cileuda? Como é o nome daquele desenho? Lembra só da música, Lembre de ti, hoje eu tenho que partir. Lembre de mim. Não lembra disso? Acho que não é assim. Viva a vida, a vida é uma festa. E é sobre Alzheimer, sobre a vozinha que tinha se apagado, ele começa a cantar e a vozinha volta. Então é lindíssimo, lindíssimo, a vida é uma festa. Então, buscar o idoso desse formato, tem que sempre buscar o paciente, sempre o idoso, o Alzheimer, fazer com que ele, por enquanto que ele está aqui, deixar ele sempre aqui, sabe? Sempre ativo, sempre se movimentando, sempre, ele não pode parar. Se ele parar, né, vai dar mais problema para o familiar, para o cuidador, né, e para ele mesmo, né? Verdade. Olha só, a Beth Maria colocou: tenho meu pai com 92 anos, não caminha mais.
conhece as pessoas da família, fica sentado na cadeira de rodas, mas não movimenta mais os braços. Agora eu vou dizer que não é fácil, já sofremos muito. Que é. A cuidadora ficou aqui. Eu fiz um teste com o idoso com Alzheimer, mas infelizmente não deu certo. Ele não aceitou cuidar dele, ou seja, acho que ele não aceitou, né, o rapaz, esse Rafael, cuidar dele. O idoso tem essa resistência, né? É como eu sempre falo, gente, nós adentramos na casa de um idoso para cuidar dele. Primeiro, nós temos que entender a dinâmica, saber que ali é uma história, que ali tem uma vida, como é a dinâmica familiar ali. Por quê? Olha só, aí eu me coloco no meu lugar. Imagina eu, Cileuda, do nada, de uma hora para outra, vi a Rossana para minha casa que eu nunca vi, não conheço quem é, vai mexer nas minhas coisas, colocar a mão em mim, tirar minha roupa, dar um banho. Como é que eu vou ficar normal, achando tudo lindo? Não. Ele vai ter a dificuldade dele. Ele tem o íntimo dele que não gostaria que as pessoas tocassem. Então, também precisa de um processo de entendimento. Quando o idoso, claro, não tem demência, né? É um processo de adaptação, ele fazendo entender que você está ali para manter ele bem, para manter ele seguro. E você precisa entrar na vida desse idoso de forma leve, principalmente se tornando amiga desse idoso, para que ele confie em você, que ele deixe você entrar na vida dele. Porque se for do contrário, se você já não gosta de idoso, se você vai só pelo salário, vai só querer cuidar para receber o dinheiro em troca, realmente não vai, já não é fácil entrar, então não vai permanecer, porque não é fácil cuidar de idoso. Você precisa gostar, precisa se identificar, precisa estar disposta a viver um dia por vez e também mudando a dinâmica do cuidado e colocando técnicas diferentes a cada dia. Isso é para que nós consigamos, de fato, ter sucesso cuidando de idosos com Alzheimer. Então, mas eu sempre falo, gente, é uma profissão linda, maravilhosa, que está em ascensão, principalmente cuidar de idosos com Alzheimer, não é, Façana? Porque de cada 10 famílias que me buscam para cuidar doente, 8 têm Alzheimer. Então, é uma doença que está assim, como se fosse um câncer. É verdade. É impressionante a quantidade de idosos com Alzheimer que está sendo diagnosticado cotidianamente, fora os que não são diagnosticados, né? Então, eu faço sempre esse convite. Então, olha só, gente, que live rica, maravilhosa. Então, sigam a Rossana, tá? Vão lá no perfil dela, eu vou deixar marcado. Eu quero que daqui a pouco nós vamos fazer uma foto para vocês marcarem. Posta lá e me marquem a Rossana, que nós vamos repostar para vocês. Quem tiver dúvida, quiser aprender mais, pode estar chamando, né, a Rossana, que ela vai ter o maior prazer de responder vocês. Se ela pode ajudar você, você tem vontade de aprender essa ludicidade, chama ela para uma consultoria, uma mentoria, quem sabe, porque nós estamos aqui, gente, é para isso, é para aprender. Exatamente. E quem quiser aprender mais sobre cuidar de idosos com Alzheimer com leveza, usar as técnicas do dia a dia, nas abordagens que nos desafia cotidianamente, me chama, eu tenho uma especialização no qual eu ensino você a cuidar do início à finitude. Então, é sobre isso. Nós somos seres humanos que tocam vidas de pessoas através do cuidado, do acolhimento. Nós somos capazes de tornar o dia a dia daquele idoso mais leve, cuidando. E a Rossana faz isso muito bem, de forma lúdica, na qual eu me apaixonei pela forma dela. Eu queria tanto morar perto de você, Rossana, que eu ia lhe acompanhar um dia desse. Acho que eu preciso falar isso mesmo. E eu separei para nós, assim, acho que para a gente quase finalizando, né? Uma crônica, né? Sobre Alzheimer. Então, aqueça os corações. Essa crônica ela foi escrita em 2020, né? Bem na pandemia, onde todo mundo estava muito triste dentro de casa. E de repente eu estava com um problema sério de coluna, não estava podendo atuar como fisioterapeuta, e eu acordo de madrugada e eu escrevo assim: antes que eu me esqueça. De repente acordei com saudades do meu passado, aquele em que vivíamos momentos de felicidade. Lembro-me de uma família unida e a nossa casa cheia de filhas e netos. Mas como um passe de mágica, começo a perder pequenos detalhes no meu presente. Sinto-me assustada, pois sempre tive boa memória.
Certo dia me deparei em uma praça, sem ao menos lembrar como cheguei lá. Tenho medo que meus filhos saibam que estou me esquecendo. Preciso manter a minha mente alimentada de boas lembranças, mas não as do meu passado, e sim do meu atual presente. Manter-me sempre informado e formada sobre datas, nomes, aniversários e pessoas. Não posso me perder, pois eu tenho medo que me esqueça. Que pessoas que estão hoje comigo possam sofrer com a minha ausência, mesmo estando presente. Preciso achar um meio que não sofram quando eu partir em vida. Então peço que me tragam de volta toda vez que eu me ausentar. E como fazer isso? Simples. Me busque com o meu passado, me faça lembrar da minha juventude, da minha adolescência. E como saber isso tudo? Me pergunte nos momentos de lucidez. O que eu fazia quando era solteiro, solteira. Pergunte como eu conheci você, nossa primeira música, nosso filme favorito, quando planejamos ter filhos. E assim eu me lembrarei. Não fique triste se isso não acontecer na primeira vez. Busque-me com todo amor no teu coração e saiba que momentos felizes me trazem de volta. A música me trará boas lembranças. E te peço que nunca me abandone. Se não puder cuidar de mim, não se sinta culpado ou culpada. Me hospede em um lugar cheio de amor e me visite sempre. Não me deixe morrer no esquecimento, não me abandone, pois eu não tenho culpa do que está acontecendo comigo. A única coisa que te peço é que me faça feliz, me faça sorrir, e assim quando eu partir, eu irei feliz, sabendo que você fez tudo o que podia para que eu não me esquecesse e que eu fui muito feliz. Assinado o amor da sua vida e de todas as outras. Gente, que coisa linda essa. Olha só, eu tô toda arrepiada. Rossana, que coisa mais linda. Você agora, sabe, transbordou o meu coração de alegria e de esperança. Porque, nossa, que coisa mais linda. Eu preciso que você me envie essa crônica. Vou inundar o meu Instagram com essa crônica. Que maravilha. Parabéns. Parabéns por essa sensibilidade. Parabéns por você se permitir ser vaso na mão do Senhor para usar você para impactar vidas, para transformar vidas, para dar um sentido a vidas. E isso não é para qualquer um. E olha só, as meninas estão aqui amando. Nossa, a Rosilene, a minha irmã, ela falou, a Rosilene colocou, Cileira, suas lives são presentes, gratidão, encantada como sempre. Todo mundo batendo palminha, lindo demais, palminhas. Incrível este poema. Gente, olha isso. Manda essa mensagem, a, a Beth colocou, manda essa mensagem para nós. Gente, né, ela vai escrever, eu vou colocar lá no nosso feed, vai ficar lá, essa crônica vai eternizar esse momento de aprendizado. A minha Mas a... ideia, eu Ah, vou gravar, na verdade, né, Celeuda? O que que eu quero fazer? Eu quero fazer com que ela se eternize, então eu vou gravar um áudio, né, num estúdio. A ideia é colocar, na verdade, eu vou colocar várias fotos de pacientes com Alzheimer, tanto os meus, como se quiserem me fornecer algumas fotos, né? A gente coloca dentro daquele. E aí vai ser a história sendo contada. E aí a gente joga na internet, daí eu boto todo o texto lá, né? Porque essa, Rosana, essa crônica é tua, fui eu que escrevi, amor. Agora quem mandou para minha cabeça não tem. Só Deus pode explicar a mensagem que foi passada. Então, vou te eu lembro. mandar fotos da minha mãe, vídeos, porque assim, a única pessoa que aparece mesmo, idosa com Alzheimer, no meu perfil, eu não tinha até então nenhum, só agora que eu tô colocando a minha mãe. Tem alguns posts que tem umas pacientes, mas eu sempre tiro a cabeça, eu não posto ninguém. Mas a minha mãe, eu vou te mandar foto dela e vamos inundar o Instagram com essa linda. Alguma foto, porque tem alguns, né, que são lógico, tudo que eu publico é com autorização da família, consciente da família, nada eu faço sem autorização da família, né, então, né, passo antes para eles aprovarem tudo que é colocado, né, então quando eu for criar esse vídeo a gente vai ter aprovação, né, primeiro perguntem se pode ser usado, então a gente coloca essas fotos, né, com esse fundo aí, depois a gente escreve tudo no Instagram, todo esse texto, né? Posso mandar depois que eu criar ele em áudio para vocês,
né, para que ele fique, digamos, eternizado, porque esse anjo que me inspirou, né, eu acho que ele ficaria muito feliz onde essa mensagem fosse passada, para que ninguém, né, deixasse que esse familiar se esquecesse em vida, né? Então, façam isso com o coração e eu digo, essa crônica, eu levo ela comigo já há esses 5 anos ela comigo. Tem uma outra também que fala sobre o amor também, que eu escrevi também, quando eu conheci Pat Adams. Então, agora faz tempo que eu não tenho inspirações, né? Você é Eu tô na prática. maravilhosa, menina. O que que é isso? Você falando pra mim que estava ansiosa. O que que é isso? Você nos deu uma aula. E que aula maravilhosa. Gente, aqui é uma aula de milhões. Vocês não encontram esse conteúdo de hoje em qualquer mentoria, em qualquer curso, em qualquer especialização, não. Olha quantas abordagens foram feitas aqui hoje, principalmente ó, com o coração. Quando o coração entra, não tem como dar errado. Isso é fato. A Josilene colocou, realmente é um poema. Lucas colocou, lindo demais esse texto. Sucesso, Deus abençoe. Nossa, que maravilha. Que a minha mãe nesta, sei que tu amou muito. A Rose Eventos colocou. Estou Aham, emocionada. A amiga, melhor é. educação. Colocaram aqui, a melhor educação. Deixa eu ver Acho. mais. Terás mais inspiração, com certeza. Gente, foi assim, sensacional. Olha só, nós já estamos com 1h45 de live, então vamos chegando aqui no final. Eu estou extremamente emocionada e impactada com a sua forma de transcender. Mesmo você aí do outro lado da tela, é como se eu estivesse realmente de fato aqui, cara a cara, falando com você. E foi sensacional. Então, eu sou eternamente grata pela sua colaboração aqui no meu perfil do Instagram, para trazer essa forma lúdica e leve de cuidar dos nossos idosos. Então, um beijo no seu coração, muito obrigada. Eu vou deixar você deixar uma mensagem final em agradecimento aqui por essas pessoas que estiveram com nós aí nessa 1h40 de live. E, olha, emocionada. Ah, é verdade, eu, assim, a primeira que eu faço, assim, né, de convite, eu te agradeço de coração, né, sabe que eu sigo teus conteúdos, né, e a gente também se conheceu também porque eu pedi, né, um conteúdo da Cileuda, né, para poder publicar no meu Instagram, porque às vezes falha, né, falta alguma coisa, e a gente busca quem estuda muito mais a fundo o Alzheimer, né. Então, eu só tenho a agradecer pelo convite, né? Para mim foi desafiador e me senti realmente confortável, conforme tu comentou. Então, é muito fácil a gente falar quando a gente ama o que faz. Então, o que eu digo para vocês todas que estão sendo cuidadoras dos seus pacientes, dos seus pais, façam com amor, dediquem o seu tempo com amor, não se sacrifiquem, não, não entreguem a sua vida também. Se tu vê um momento que tu não tá mais conseguindo dar conta de cuidar do seu pai, da sua mãe, tente um cuidador, né? Negocie um cuidador. Se está ficando muito, muito difícil com o cuidador, não sinta-se que nem a mensagem de culpado em procurar um lar cheio de acolhimento, cheio de amor. Tem que investigar, isso não é assim qualquer lar, né? Tem que procurar um lar que tenha amor, que tenha profissionais qualificados. E largue, né? Não largue, mas deixe seu pai morando nesse lar, né? Para que eles cuidem de uma forma medicamentosa, higiene, tudo. E aí tu consiga visitar o teu paizinho, a tua mãe todos os dias. E nunca abandone ele, porque com certeza, se fosse o contrário, ele não te abandonaria. Então, faça isso. Não se dá, eu vou abandonar no lar. Não, tu não vai abandonar. Tem um momento que não se consegue mais. E não é justo uma família com vários filhos, um filho só assumir, né? Às vezes as famílias não entram num consenso. Tem uma amiga minha aqui, a família toda, a Rose, toda entrou, os irmãos todos ajudaram a cuidar da mãe com demência. Isso foi lindo, mas não é normal nas famílias, né? É anormal, sempre sobra para um filho. Então, façam com amor. Não está dando mais tempo, não consegue mais? Acha um lar. Não judiem de ti, não judiem dos
Isso é isso é importante para que o amor não se desgaste, né? Então essa é a mensagem que eu tenho. Façam por amor, não façam por dinheiro. Isso não tem preço. Amar o próximo não tem preço. É isso. Que lindo, gente! Rosana, vamos fazer uma pose Vamos. para quem tá aí do outro lado fazer um print. Posta lá no Instagram de vocês falando da live. Essa live vai ficar salva no meu feed em colaboração com a Rosana. Depois eu vou baixar e subir para o YouTube. Então, eu convido vocês a mandar ela para as pessoas assistirem, porque precisa sim chegar a mais pessoas. Tem pessoas nesse momento que só precisam de uma luz, como essa que foi dada aqui hoje. Como a Rose falou, que a Josilene falou, que o seu sorriso trouxe luz para a vida dela. Isso é encantador. Então, assim, como um anjo que iluminou você para escrever essa crônica, esse poema, eu tenho certeza que é esse anjo que te guia, é esse anjo que entra com você nos hospitais, nos lares, aonde você precisar ir, está sempre contigo para que você consiga, de fato, cumprir o seu propósito, que é cuidar do idoso com leveza e de forma lúdica. Então, vamos fazer uma pose. E tirem a print, tá? E me marquem. Marquem a Rossana também. Bora lá, Rossana, tá preparada? Eu sempre gosto de fazer o coraçãozinho. Bom, eu acho que deu tempo. Então, Rossana, um beijo no seu coração. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus continue iluminando sua mente. Que você trilhe o seu caminho, esse caminho lindo e maravilhoso. E espero que venham outros momentos, que venham outros projetos para que nós possamos estar juntas. Quando vir para São Paulo e eu tiver disponibilidade, quem sabe a gente se encontra, toma um café, bate um papo gostoso. E é sobre isso. Então, um beijo no seu coração. Pessoal que estava aqui até agora assistindo, meu muito obrigado. Estamos aqui para ajudar vocês, para acolher vocês e sempre com uma palavra de direção, de acolhimento. Esse é o nosso propósito. Então, um beijo no coração de todos vocês e tenham uma excelente noite. E Rossana, beijos, tá? Obrigada. Então, obrigada. Tchau, 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 gente. gente. Tchau. Beijo.